Graça e paz, amados, Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? E o versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pai, em nome de Cristo Jesus, te louvamos mais uma vez, Pai, por esse privilégio. Que a Tua palavra, ó Deus, fale conosco. Que a Tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite. Que a Tua palavra, meu Deus, fala aos nossos corações. Que a Tua palavra permaneça em nossas vidas, meu Deus. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, ó Deus, fale conosco nessa noite, nos alimente constantemente, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo habite em nós, Pai. E que nós possamos neste momento sentir Tua alegria, sentir Tua presença como temos sentido todos os dias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Queridos, aqui, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele aqui está falando da unidade da fé. Aí ele diz no versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Paulo está falando que nós temos que andar com dignidade, com a vocação daquilo que fomos chamados. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Como ele fala preso? Ele está em Cristo, ele está preso em Jesus. Nós também temos que ser presos em Cristo, viver em Cristo, andar em Cristo. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o 4 que nós lemos: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vocação. Amados, a unidade da igreja é um desafio inesperável, ou melhor, indispensável. A unidade da igreja é um desafio indispensável. Amados, podemos perceber a unidade através destes versículos que nós lemos. Nós podemos perceber a unidade com amor ao próximo, aonde nós lemos aqui o versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Por que é que o Senhor nos chamou? Qual o propósito de tudo isso? Amados, nós precisamos nos esforçarmos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito e no vínculo da paz. Queridos, olha só, precisamos aprender a andar juntos com o nosso próximo, com as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos que aprender a andar juntos. De que maneira? Estar juntos mesmo. Congregar. Estar juntos. É de poder unificar a nossa fé, o nosso compromisso com o reino de Deus, de motivar, de incentivar as pessoas a estar buscando esta palavra, de estar buscando esta verdade. De estar buscando. Nós temos que aprender a estar junto com os irmãos, com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão se unindo à igreja de Cristo, com aqueles que estão chegando. Muitas das vezes temos preferido nos unir com aqueles que estão lá fora, mas a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Nós não podemos andar segundo a vontade, segundo o conselho dos ímpios, mas precisamos aprender a estar juntos com os nossos irmãos em Cristo, exortando, edificando, ensinando, admoestando, mostrando a verdade da doutrina bíblica, os ensinos bíblicos. E as pessoas também têm que ter o prazer, sentir o prazer de estar na casa do Senhor, de estar congregando com os irmãos. É quando chegar o dia de culto, a pessoa tem a alegria de vir para este local, cultuar a Deus, ver os irmãos, abraçar os irmãos, cumprimentar os irmãos, estar contente ao lado dos irmãos. Isso é unidade da fé. É isso que Paulo está falando, porque nós precisamos aprender a estar juntos com as pessoas, com os irmãos. E nós temos que ter esse desejo de estar cultuando a Deus neste lugar. As pessoas têm que aprender a amar os dias de culto, amar, porque vai ver os irmãos, vai estar com os irmãos, vai estar congregando com os irmãos, vai poder conversar com os irmãos, vai poder dialogar com os irmãos, vai poder desabafar com os irmãos, vai poder ensinar, aprender com os irmãos. Isso é a unidade da fé. É quando chega o dia de culto, a pessoa, poxa, hoje tem culto, se alegrar, não se entristecer. Porque tem uns que se entristecem quando tem culto, não sei o que. Não podemos fazer isso. Nós temos que vir cultuar, temos que ter alegria no coração de estar neste lugar, não importa quantas pessoas tenham, o que importa é que você vem motivado a aprender os ensinos bíblicos, é você vir motivado para você aprender a doutrina bíblica, é você vir motivado para você estar do lado de um irmão em Cristo, é você estar motivado a estar na casa, neste local, para sairmos daqui abençoado pela palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, que praticar. É nós sairmos da nossa casa glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. É nós sairmos da nossa casa já sair, obrigado, Senhor, porque eu vou cultuar o Senhor, eu vou rever meus irmãos, eu vou estar com meus irmãos, eu preciso aprender a amar meus irmãos, eu preciso aprender a respeitar eles, estar do lado deles, conversar com eles, motivar eles, aquele que está cabisbaixo, aqueles que está triste, aqueles que está, você ser uma coluna do lado dessa pessoa para motivar essa pessoa. E para isso é preciso um esforço. Nós precisamos nos esforçar, devemos querer e empenhar e estar sempre unidos, como foi na primeira igreja do primeiro século. Aqueles irmãos estavam motivados, aqueles irmãos estavam juntos, como diz Atos capítulo 2, vamos lá em Atos, depois de João, Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, olha o que diz. Isso era a unidade dos irmãos, os irmãos estavam juntos, 42 versículos, e perseveravam na doutrina. Qual doutrina? No ensino bíblico. Eles perseveravam na palavra, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam ouvindo os apóstolos pregando, os discípulos anunciando, eles perseveravam nesta palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia a necessidade. 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, eles todos os dias estavam na casa do Senhor. Não é assim que está falando no versículo 46? E todos e perseveravam unânimes. Isso quer dizer, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. As pessoas têm prazer de estar na casa de Deus todos os dias. E as pessoas, quando diz que tem culto, as pessoas esmorecem.
Ah, eu não vou porque hoje eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, inventa qualquer coisa para não vir cultuar a Deus. E esses irmãos do século I, eles todos os dias estavam na casa de Deus, como diz o texto, e perseveravam unânimes, todos unânimes, juntos, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. E ele estava nas casas, partindo o alimento, dividindo com os irmãos. Isso é a unidade da fé. Isso é uma igreja unida. É isso que nós temos que exercer no nosso ministério. Essa unidade é você ter prazer de receber um irmão na tua casa. É você sentar à mesa com o irmão para tomar um café, almoçar, jantar, é convidar os irmãos. Isso é unidade. Eles faziam isso, todos os dias perseveravam de casa em casa partindo pão. Então é isso que nós precisamos fazer, ser uma igreja unida. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então acrescentava Deus trazia mais um para acrescentar aquele grupo de irmãos. Não é assim que Deus está falando, que a palavra está falando aqui? Não é assim que a palavra está falando, não é, John? Não é assim que a palavra está falando? Então ele está falando o quê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o Espírito Santo ele traz, o Espírito Santo ele vai trazendo as pessoas, o Espírito Santo ele vai trazendo as pessoas e vai acrescentando a nós. Ele vai acrescentando. Deus ele vai trazendo as pessoas e nós vamos recebendo as pessoas que Deus vai nos enviando. E todos unânimes, todos juntos, a unidade da fé. E louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Sem essa unidade, queridos, nós não somos abençoados. Sem essa comunhão, nós não somos abençoados. Nós temos que ter essa comunhão. Os irmãos precisam olhar para nós e saber que há uma comunhão, que há um povo unido. Nós precisamos disso. Olha o que diz Salmos 133, o Salmo 133. Salmo 133 diz assim, Salmo 133. Olha o que diz, coisa linda, maravilhosa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Isso é unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que as pessoas têm que viver, em união. Tá? Nós precisamos viver em união, juntos, unidos, todos os dias. Não importa o que acontecer, nós temos que estar unidos em união. Isso é a igreja de Cristo. Cristo não gosta de uma igreja dividida. Cristo não gosta de um povo dividido, não. Cristo, ele ama aqueles que vivem em união. Isso é a unidade da igreja de Cristo. O diabo, amado, tenta dividir para nos enfraquecer. O diabo tenta dividir para nos enfraquecer. Como diz Mateus, no capítulo 12, no versículo 25. Eu vou ler para vocês, Mateus capítulo 12, versículo 25 diz, olha, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes,
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Toda casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida não resiste. Qualquer coisa que tiver dividido não sobrevive, não resiste. Então, por isso que a Bíblia está falando sobre a união. Temos que estar, unidos, juntos. Como eu já falei aqui, como no século passado, todos tinham tudo em comum. Todos viviam tudo em comum. O que você tinha, repartia comigo. O que eu tinha, repartia com você. E vivia no templo, todos os dias, na casa de Deus, meditando na palavra, estudando a palavra e o partir do pão. A igreja é um lugar onde somos desafiados a amar e perdoar as pessoas. Nós somos a igreja de Cristo e nós somos desafiados todos os dias a perdoar. A perdoar. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que estar juntos, nós temos que viver a unidade dessa igreja, a unidade do Evangelho, a unidade da fé. Amém? Versículo 13 de Efésios capítulo 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amados, aqui nós aprendemos sobre a unidade com Deus, que a igreja tem que estar em Cristo, tem que viver no Senhor, tem que estar no Senhor, tem que andar no Senhor. A igreja do Senhor precisa caminhar olhando para a cruz, olhando para o alto, olhando para Cristo, não para os lados, não para a direita, não para a esquerda, mas para cima. Não importa a luta que nós temos passado, não importa a dificuldade que temos enfrentado, nós precisamos estar com Deus, precisamos se unir com o Evangelho da graça de Cristo, se unir com os amados de Cristo, com a igreja de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que o Evangelho está falando, é isso que o Evangelho está nos orientando, é isso que a Bíblia está nos mostrando. E é dessa maneira que nós temos que seguir, que nós temos que caminhar. E o maior exemplo de unidade é o próprio Deus. Deus é o maior exemplo de unidade, que é trino ou triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são um. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Quer ver comigo? Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Amém? O Pai, a Palavra, que é o próprio Cristo, que é esta palavra linda e maravilhosa, santa e poderosa, e o Espírito Santo que está no nosso meio, nos fortalecendo, nos ajudando a orar, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está no nosso meio, orando ao nosso favor com gemidos inexprimíveis, porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós, intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Acima de tudo, devemos buscar uma comunhão intensa com Deus. Nós precisamos buscar uma comunhão intensa com Deus. Precisamos dessa comunhão, queridos, todos os dias, em oração e buscar
a sua palavra. Nós precisamos buscar essa comunhão intensa com Deus de que maneira? Através da palavra e através da oração. É meditarmos na palavra, é se debruçar na palavra, é entender o que aquele versículo está querendo falar para nós, é entender o que a Bíblia está falando para nós, é entender e compreender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Isso sim é entender a palavra, é conversar com Deus, é falar com Deus. Se você quer falar com Deus, temos que ler a palavra. Se nós queremos ter um conhecimento de Deus, temos que ler a palavra. Quer falar com Deus? Entre em oração, que Ele vai falar com você através da palavra, através da oração. Amém? Amados, sem a união com Deus, não conseguimos nos unir ao nosso próximo. Sem essa união, sem essa comunhão com Deus, nós não conseguimos nos unir, nós não conseguimos. Nós precisamos de ter comunhão com o Pai e comunhão e a união com os irmãos, amém? Para que haja uma unidade da fé através da Igreja de Cristo, através da comunhão com os irmãos. Jesus é o vínculo entre Deus e nós, e com nossos irmãos e com nossas irmãs. Jesus é o vínculo. Jesus, Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. A palavra do Senhor diz lá em João: sem mim nada podeis fazer. Jesus falou, sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Então nós temos que estar nesta videira que é Cristo. Porque quando você sai dessa videira, o ramo seca, o ramo murcha, o ramo morre. Quantos têm saído dessa videira? Eu nunca vi ninguém que está na videira que é Cristo, quando sai dessa videira, consegue sobreviver. Ninguém sobrevive sem a videira. Ninguém sobrevive sem estar em Cristo. Logo morre espiritualmente, logo desanima da fé, logo apostata, logo desiste, logo você vê a pessoa sem esperança, a pessoa largada, a pessoa, sabe por quê? Porque ela saiu da videira. É como você corta um galho de uma árvore, cortou, você coloca ela em qualquer lugar na calçada, por exemplo, quando você vai lá ver, ela está murcha. Por quê? Porque ela saiu da árvore, você cortou um galho daquela árvore. Assim, quando você sai de Cristo, você vê aquela pessoa já desanimada, você já vê aquela pessoa já com problema, você já vê aquela pessoa chorando, você já vê aquela pessoa triste, você já vê aquela pessoa já cabisbaixa, você já vê aquela pessoa reclamando de tudo. Por quê? Porque ela saiu da videira, ela saiu de Cristo. E todos que saem de Cristo, ele já não tem mais vida. Ele é como uma folha que o vento carrega. Ele é como uma folha que o vento joga para onde quer. Quando esta pessoa sai da videira que é Cristo, ela perde a esperança. Não porque Cristo queira, porque a pessoa não quer. E quando você perde a esperança, você perde a unidade. Você já saiu da comunhão. Você saiu da unidade da fé. Você saiu da unidade da igreja, da unidade dos irmãos. Então, amados, nós precisamos viver nessa unidade, um fortalecendo o outro, um apoiando o outro, um renovando a fé do outro. Mas infelizmente, amados, nem todos querem. As pessoas preferem dar ouvidos àquele que não tem palavra para ninguém. A pessoa prefere dar ouvido ao colega, ao amigo, à amiga, à pessoa, mas ela não quer uma instrução daquele que tem sabedoria para dar uma instrução, daquele que tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Não, a pessoa procura aonde não tem conselho.
aonde não tem um incentivo para a pessoa se motivar, para a pessoa voltar a caminhar. Infelizmente, foi como nós falamos agora há pouco, a pessoa prefere usar o salmo primeiro e viver aquele salmo, praticar aquele salmo, do lado contrário, porque o salmo diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque todas as vezes que eu e você andar segundo o conselho dos ímpios, nós vamos andar para trás, nós vamos ter decepções, nós vamos ser decepcionados. Por quê? Porque o ímpio não tem uma palavra de esperança, o ímpio não tem uma palavra de amor, o ímpio não tem uma palavra de afeto, de unidade. Não, a palavra dele é te jogar cada vez mais para a sarjeta, cada vez mais para o buraco, cada vez mais para a perdição. Esta é a palavra do ímpio. É por isso que o salmista escreveu: bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda deles, não tem influência com eles, porque se eu me assentar junto com eles, eu vou ficar igual a eles. Nós temos que se colocar no nosso lugar como igreja. É por isso que nós lemos agora há pouco, Atos capítulo 2, que os irmãos viviam juntos, todos os dias, na casa de Deus, no templo, orando, meditando, estudando a palavra e compartilhando de casa em casa o pão. É isso que a Bíblia nos ensina, amados, e é isso que nós devemos buscar, esta unidade, em nome de Jesus Cristo. Amados, a unidade cristã nos faz mais fortes espiritualmente. Quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais fortes espiritualmente. É como a igreja nos capacita a realizar a missão alcançada, o alcançar o mundo para Cristo. Nós precisamos alcançar os perdidos para Cristo, através da palavra, através da evangelização, através do testemunho. Nós precisamos, porque a unidade cristã nos faz mais forte. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, espiritualmente, e nos capacitando uns aos outros a realizar a missão e alcançar as pessoas para Jesus Cristo. Como diz João capítulo 17, versículo 21, para nós encerrarmos. João 17, 21, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Isso Jesus falando, Jesus evangelizando, Jesus pregando, Jesus anunciando, ele falando: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ele está falando para que aqueles que estão lá fora, nós possamos ser nele também. Então ele está fazendo uma convocação para nós, para que nós sejamos nele também. Como Cristo é no Pai, o Pai é em todos e nós temos que ser nele, e ele em nós. Aí ele fala aqui: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, as pessoas têm que crer, nós temos que acreditar e crer como nós cremos, que Jesus veio para o mundo, Jesus se fez carne, foi gerado no ventre de Maria, Maria teve Cristo, Cristo andou por esse mundo, aos seus 30 anos de idade começou seu ministério. O ministério de Jesus foi curto, 3 anos e pouco, 3 anos e meio.
ele começou de fato e de verdade, depois dos 30 anos de idade, pregar a mensagem, pregar o evangelho. Ele impactou o mundo com a mensagem. Por quê? Para que o mundo creia que Deus enviou ele. E hoje nós estamos aqui porque nós cremos no Cristo. Nós estamos aqui porque nós cremos na mensagem. Nós cremos que Cristo veio, morreu, mas vai voltar. E essa mensagem ela tem que permanecer em nossos corações o tempo todo. E sabermos que Cristo vem, mas nós precisamos de estar unidos, os irmãos em união. A igreja precisa estar unida, um fortalecendo o outro, a fé do outro, para quando Jesus voltar, nós estarmos juntos como a igreja do primeiro século. Unida, forte, em oração, na doutrina dos apóstolos, pregando o evangelho e compartilhando o pão de casa em casa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. Muito obrigado ao Senhor por esse privilégio nessa noite que o Senhor nos deu de aprendermos mais um pouco da tua palavra e de sair daqui, meu Deus, abençoado pela tua palavra, encorajado pela tua palavra, de continuarmos unidos como igreja de Cristo, assim como foi lá no primeiro século. A igreja vivia unida, todos os dias no templo, orando, todos os dias tinha prazer de estar cultuando o Senhor, tinha prazer de estar na tua casa, meu Deus, todos os dias orando, lendo a tua palavra, estudando, meditando, aprendendo da tua santa palavra. É assim que nós temos que continuar nos nossos dias, meu Deus. Prazer de estar na tua casa, prazer de ler tua palavra, de estudar, de meditar, de aprender, de te seguir, de orar, em nome de Jesus Cristo. E o que crê, diga amém. E a Deus toda glória.